Há um limite invisível dentro de você que, se não for percebido, se rompe em silêncio. É o limite entre quem você realmente é e o que o mundo quer que você seja. E quando esse limite é ultrapassado, algo em você começa a desaparecer. Você começa a se adaptar demais, a sorrir quando não quer, a dizer tudo bem quando por dentro está implorando para ser compreendido. E sem perceber, você vai se tornando o que o outro precisa, o que o outro espera, o que o outro exige. Mas deixa de ser o que você precisa ser para si mesmo. Carl Jung dizia que o ser humano não é destruído pelo que lhe falta, mas pelo que ele permite que os outros levem dele. E a verdade é dura. Se você não dominar isso, as pessoas vão te destruir. As pessoas vivem ocupadas tentando sobreviver. Mas o que poucos percebem é que no meio dessa pressa, elas começam a se esquecer de si mesmas. Você já percebeu como é fácil ceder? Ceder à culpa, ao medo de decepcionar, à necessidade de ser aceito? Quando você não domina as próprias emoções, o mundo faz isso por você. Alguém fala algo e você se abala. Alguém se afasta e você se sente insuficiente. Alguém te critica e você acredita. Esse é o começo da destruição silenciosa, a dependência emocional disfarçada de empatia, a submissão travestida de bondade, a autonegação mascarada de amor. Dominar isso, suas reações, suas respostas, seu centro, é mais importante do que dominar qualquer outra coisa na vida. Porque o mundo vai testar sua paciência, sua calma, sua capacidade de permanecer inteiro quando tudo tenta te fragmentar. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que o mundo teme. Gente desperta demais, gente que não se abala fácil, gente que não precisa provar nada. Porque quando você não domina suas emoções, qualquer um pode te manipular. O manipulador não precisa ser cruel. Basta que ele entenda o que te afeta. Ele percebe que te desestabiliza quando se afasta, que te controla quando te elogia, que te domina quando te faz sentir culpa. E assim, devagar, você se torna um refém emocional. Um refém que sorri, que ajuda, que entende, mas que está se perdendo um pouco mais a cada dia. A verdadeira força não está em reagir. Está em escolher não reagir. Está em perceber que o outro faz diz mais sobre ele do que sobre você. Está em entender que quem domina o próprio silêncio domina o próprio destino. Você pode ser inteligente, talentoso, gentil, mas se não tiver controle sobre sua mente, qualquer provocação vai te desarmar. A mente sem direção é como uma casa sem trancas. Qualquer pessoa entra, bagunça tudo e vai embora. E sobra você, tentando recolher os cacos do que sente. Dominar isso não é se tornar frio, é se tornar consciente. É saber que nem tudo merece uma resposta, nem todo convite merece presença, nem toda briga merece atenção. A mente madura não busca vencer discussões, busca manter a paz. E essa paz vem quando você entende que reagir a tudo é a forma mais rápida de perder a si mesmo. Domine o que você sente, ou o que você sente vai acabar te dominando. No fundo, ninguém destrói você. Você é quem permite. As pessoas testam seus limites, testam até onde podem ir, até onde podem falar, até onde podem usar seu tempo, sua energia, seu amor. E quando você não domina o que sente, você tenta resolver tudo sendo legal demais. Você se justifica, explica o que não precisa ser explicado, se desgasta tentando ser compreendido. Mas quanto mais você tenta provar algo, mais você mostra que duvida de si mesmo. Dominar isso é entender que você não precisa convencer ninguém a te valorizar. Quem enxerga valor não precisa de manual de instruções. Há um tipo de paz que só chega quando você aprende a se retirar com elegância. Quando entende que o seu silêncio vale mais do que 1000 justificativas. As pessoas esperam que você reaja, que grite, se desespere, perca o controle. Porque é assim que elas medem o poder que têm sobre você. Mas o dia em que você permanecer calmo diante de uma provocação, o dia em que você não sentir necessidade de explicar nada, esse será o dia em que você vai perceber o quanto cresceu. A calma é a linguagem de quem já entendeu tudo. Não é fraqueza,
é domínio. Domínio sobre si mesmo. Domínio sobre o impulso. Domínio sobre o velho hábito de querer ter razão. Carl Jung dizia que nada tem poder para ferir você além daquilo que você aceita dentro de si. E quando você não aceita mais o drama dos outros, o mundo muda de tom. A vida começa a fluir com mais leveza, porque você para de lutar contra o que não merece sua energia. Ninguém nasce sabendo se dominar. Isso é treino, disciplina emocional. E talvez seja por isso que tanta gente vive exausta, porque tenta controlar tudo, menos o próprio interior. É por isso que eu sempre digo, organize sua mente antes de organizar sua vida. E é exatamente sobre isso que fala o e-book Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. É um guia simples, direto e profundo que te ajuda a entender o que está desorganizado dentro de você, para que o mundo lá fora finalmente pare de te bagunçar. Cada dia do livro traz um exercício diferente para reconectar você com o que realmente importa: clareza, foco, leveza e força emocional. Porque no final a vida é isso, um treino constante para manter a mente no lugar certo, mesmo quando tudo ao redor parece sair do eixo. O link está na descrição. As pessoas mais fortes não são as que gritam, mas as que mantêm a paz, mesmo quando o mundo as provoca. Dominar isso é a chave. Dominar o olhar, dominar o tom de voz, dominar o pensamento que surge antes da explosão. É entender que quem perde o controle se torna escravo do outro, mas quem mantém o equilíbrio se torna intocável. Quando você aprende a observar em vez de reagir, a escolher em vez de implorar, a esperar em vez de se apressar, a sua vida muda, porque o poder muda de lugar, sai das mãos dos outros e volta para as suas, e é aí que a destruição cessa, porque nada mais do que o necessário consegue te atingir. O mundo não muda porque você pede, ele muda quando percebe que você mudou. Quando você se domina, os outros perdem o poder de te ferir. Quando você entende que nem todo silêncio é fraqueza, as pessoas param de buscar brechas para te desestabilizar. É nesse ponto que a vida muda de vibração. Você começa a atrair menos drama, menos confusão, menos peso, porque a energia que você emite agora é diferente. Você não está mais tentando agradar, está apenas em paz. E quem vive em paz incomoda quem vive em guerra interna. Mas esse incômodo não é problema seu, é apenas um reflexo do equilíbrio que você conquistou. Dominar isso não é sobre controlar os outros, é sobre não permitir que ninguém controle você. A maioria das pessoas vive reagindo ao que ouve, ao que perde, ao que sente. Mas o que elas não percebem é que, cada vez que reagem impulsivamente, estão entregando o próprio poder. Estão dizendo, sem perceber, o que você faz tem mais controle sobre mim do que eu mesmo. Dominar isso é o oposto disso. É o ato silencioso de quem aprendeu a observar em vez de explodir. De quem entende que paz não é ausência de conflito, é presença de consciência. Quando você se domina, o mundo muda de lugar. As provocações perdem força, as críticas perdem eco, e o que antes te fazia desabar, agora só desperta um leve sorriso de quem entendeu que já foi pior. As pessoas vão tentar te tirar do eixo, vão te testar, vão te provocar, vão tentar entender até onde podem ir. Mas quando percebem que não conseguem mais te atingir, algo dentro delas muda também. Elas te respeitam, porque o respeito nasce no mesmo lugar onde nasce o silêncio, no domínio de si. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser compreendido. Quem vive em paz não precisa se explicar. Quem se domina não precisa provar nada. A verdadeira força não está em reagir. Está em manter o olhar calmo quando tudo ao redor tenta te fazer perder o controle. Está em responder com equilíbrio quando o mundo espera um escândalo. Está em escolher a serenidade quando a raiva parece mais fácil. A vida vai continuar testando você. Mas a partir de agora, nada mais vai te destruir, porque você aprendeu a não se destruir tentando agradar, a não se curvar tentando ser aceito, a não se perder tentando ser entendido. E quando você entende isso,
você finalmente descobre o que é liberdade emocional. A liberdade de ser quem você é, sem pedir permissão, sem medo, sem culpa. Comente abaixo, eu escolho me dominar. Curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo.